Jovens, existe algo mais criativo, cheio de vida e tonto? Não. Jovens são aquilo que sempre foram, inexperientes e vaidosos, almejando virarem adultos para finalmente serem donos dos seus próprios umbigos. Mas e quando o adulto almeja ser jovem para eximir suas responsabilidades? Pior, e quando uma cultura inteira enaltece a juventude em detrimento aos seus anciãos? Bom, essa é a fórmula da Hollywood atual. Heróis jovens que humilham seus mestres, ou heróis velhos que são humilhados pelo roteiro. As obras atuais parecem ter uma premissa seríssima e engrandecedora, mas acabam por nos apresentar personagens em enredos infantilizados. Tudo é muito mais superficial e vaidoso do que se apresenta. Celebram a personagem em si, mas não a sua personalidade. Celebram seu discurso, mas não seus atos. Celebram seu poder, mas não suas responsabilidades. E vejam, o argumento dessas histórias é muito parecido com aquele do discurso da Greta Thunberg. Utópico, moralista, superficial, hipócrita. Cita um problema inerente à existência humana, julga-se capaz de resolver algo que nunca foi resolvido em todos esses milênios, contanto que o planeta inteiro se sacrifique para isso. Menos ela mesma, que vai continuar viajando de jato e navio. How dare you! O jovem é isso. Pela falta de experiência, não compreende a cadeia de acontecimentos alheios à sua própria existência. O mundo gira, querendo ele ou não. A rebeldia vem dessa incapacidade de mudar a realidade indolente aos seus sentimentos, e a hipocrisia é inerente a qualquer pessoa que desfrute do conforto atual, sem agradecer pelo sacrifício de gerações passadas. Na realidade, o que se vê é justamente o contrário. Pessoas que gozam desse conforto atual, enquanto culpam as gerações passadas pelos seus problemas existenciais. O grande problema aí não é o fato de existirem idiotas etários, também chamados de adolescentes, aqueles que se comportam como jovens porque estão dentro de uma certa faixa etária. O problema aí é o idiota otário mesmo, que já passou dessa faixa etária e ainda continua querendo se comportar como jovem, usando bermuda, boné pra trás e é super interessante como argumento científico. E assim como os discursos da Greta, o cinema hoje é escrito pra jovens idiotas e por jovens idiotas. Acredito que não seja um exagero rotular a maioria das obras cinematográficas de hoje como infantis. E infantis talvez no sentido mais inocente da palavra. É até engraçadinho ver como todo entretenimento é bobo hoje. Nós temos Klingons dançando, nós temos dancinha em Resident Evil e dancinha em She-Hulk. Temos Trinity e Neo voando no horizonte de mãos dadas. A gente tem um miserável de um bebê Yoda e o velho apelo moralista político. Tipo uma Branca de Neve e os Sete Anões, sem a menina branca e os Sete Anões para não ofender ninguém. E tantos outros exemplos de uma Hollywood tão voltada para o seu próprio mundo de fantasia que não percebe o quão descartáveis são as suas obras hoje. Por exemplo, Avatar e o Caminho das Águas, tá lá, a maior bilheteria de 2022 e a terceira maior bilheteria da história. Mas quem é que lembra da porra desse filme? E quando a gente avança na lista dos 10 maiores de 2022, percebemos que realmente falta um elemento em comum em todos os filmes, a jornada do herói. Seja por serem continuações de outras histórias, ou pela falta de sensibilidade do roteiro mesmo. Essas obras não nos apresentam de fato o desenvolvimento do herói. Ele já está pronto, ou ele será desconstruído. E isso se estende até outras obras. Barbie, Adão Negro, Quantumania, Indiana Jones, Morbius, Megan, Peter Pan, A Pequena Sereia, Star Wars, o Universo Marvel, o Universo DC, o Dark Universe, House of Dragons, Senhor dos Anéis, em suma, quase todo o conteúdo da Disney Plus, Netflix, Amazon, entre outros. Os arquétipos de personagens que temos hoje são, na verdade, o oposto do arquétipo clássico do herói. Enquanto Campbell descreveu a jornada do herói como uma desenvolvimento de uma história em que a personagem recebe um chamado, se aventura, passa por uma provação e retorna com uma recompensa, os enredos de hoje nos entregam personagens que não passam por provações para conseguirem seus poderes ou que são incapazes de vencê-las por si mesmos. Galadriel, descrita como uma exímia guerreira, benevolente e muito sábia, mas ainda assim demonstra-se impetuosa, imprudente e egoísta. Thor, um dia poderoso, responsável e honrado, perdeu seus poderes, foi destronado e o pior, transformado em um fã de Guns N' Roses. E agora a gente tá vendo isso ao vivaço acontecer com Nick Fury em Invasão Secreta. Isolado, passivo, emotivo, resistente a se adaptar a mudanças. O extremo oposto do próprio personagem há poucos anos atrás. E isso tudo acontece pela eterna infantilização da audiência e de seus roteiristas. Deixe-me iluminar vocês. Existe um estado psicológico em que muitos se encontram na modernidade chamado de Síndrome do Peter Pan, que embora não seja uma doença real, é uma descrição comportamental de adultos que não querem deixar de ser crianças,
e mantém comportamento infantilizado apesar da idade já avançada. Indivíduos incapazes de assumir responsabilidades e de comprometimento próprio apresentam cuidados excessivos com a sua aparência e estilo de vida, enquanto falta autoconfiança e autoestima, levando sempre a se associar com pessoas mais jovens e ser cooptado por modinhas passageiras, acidentais e comportamentos pouco produtivos. Por não ter grandes responsabilidades, não há nada que o prenda de fato à realidade, ou algo que o faça se transformar como pessoa para tomar melhores decisões de vida, pois nada depende dele para existir. Exatamente por isso, sua personalidade é maleável e adaptativa para as novidades efêmeras, sendo um alvo fácil para qualquer produto que esteja na moda, mesmo que ele seja de baixa qualidade ou inútil. Esse indivíduo se caracteriza no arquétipo do Puer Eternus, ou o Eterno Jovem, já citado aqui no canal. Carl Jung, psiquiatra e psicanalista suíço, o descreveu como sendo um dos elementos estruturais primordiais da psique humana. Em se tratando de arquétipos, seria aquele indivíduo que ainda não completou o rito de passagem, a figura do adolescente que, embora criativo e audacioso, ainda é incapaz de ser um adulto totalmente desenvolvido. Ainda não passou pelas atribulações e provas que a vida certamente vai oferecer e que vão moldá-lo para o mundo real. O rito de passagem é algo que humilha a pessoa. E por mais que você seja alguém importante no seu ciclo social adolescente, você será um pequeno bostinha no ciclo social adulto. Esse ser seria o equivalente à pessoa que está na quarta camada da personalidade do professor Olavo de Carvalho. Alguém incapaz de perceber uma ordem ou um objetivo maior acontecendo de maneira independente de como ele se sente sobre aquilo. Um ser incapaz de distinguir o mundo real e o mundo imaginário. É uma camada típica dos vitimistas, que levam seus sentimentos acima da realidade. E até por isso, a rebeldia e a vontade eterna de testar suas forças e limites aparece, mas logo se extingue quando encontra qualquer peso de alguma responsabilidade. É aquela história, os caras vão para a revolução até a página 1, na página 2 já não sabem o que fazer. E os roteiristas de Hollywood hoje estão exatamente nesse estado psicológico. Em vez de criar novos universos e debater novas ideias, reescrevem uma história pré-existente, desconstroem heróis icônicos e trocam suas características canônicas em nome de um moralismo pseudo-rebelde. Pseudo porque recebe financiamento de todos os bilionários do planeta, né? Mas não conseguem ir além disso. É exatamente a desconstrução até a página 2. Não nos apresentam nada de novo, apenas a destruição do antigo. Os heróis se tornam presunçosos porque já nascem melhores do que seus mestres, se tornam fracos porque não têm uma moral sólida que os conduza, e se tornam passivos pela impotência de mudar a realidade à sua volta. Não há possibilidade da criação de um novo herói ou de uma grande narrativa, porque esses fatores de grandiosidade estão ausentes na vida dos roteiristas atuais. Eles mesmos se apresentam como cínicos e vitimistas. Se você é incapaz de imaginar algum objetivo maior de mundo, como que você vai criar uma história que transmita isso? Um personagem só pode ser tão inteligente e versátil quanto o escritor que o criou. E em uma Hollywood mergulhada no jogo das aparências e do politicamente correto, é impossível que alguma história realmente engrandecedora do espírito humano desabroche, porque para engrandecer o espírito humano é necessário que a verdade venha à tona. E infelizmente, a verdade é inimiga dos sentimentos e das aparências. A Marvel é um exemplo claro disso. Parece ter dado início a um estado melancólico no seu universo após o estalar de dedos do Thanos. A partir dali, nada mais foi o mesmo. Parece que tudo que veio depois daquele evento é algo para fazer os heróis e a sua audiência se sentirem reduzidos, humilhados e até sem importância nenhuma na história. Deuses celestiais saindo do meio do oceano, inúmeros multiversos diferentes se chocando, outro mundo no universo quântico. E mesmo que você consiga conquistar algo, em apenas um estalar de dedos, tudo pode desmoronar. Fala se essa visão de mundo não é a mesma de um jovem emo que ficou ouvindo Simple Plan ou qualquer equivalência moderna, enquanto olha os cursos que ele conseguiu se classificar com a sua nota extremamente baixa no SISU e pensando que a sociedade não valoriza coisas que realmente importam, como seu corte de cabelo e suas tatuagens. Na realidade, os roteiristas modernos parecem ter criado uma anti-história. Um roteiro plano, com personagens pré-moldadas, personalidades baseadas em sua aparência física, sem grande desenvolvimento e muitas cenas de ação que não levam a lugar nenhum, recheadas de piadinhas infames e juvenis. E quando o herói não é humilhado, ele é inútil para a resolução da trama. Se eu humildemente pudesse sugerir algo, iria sugerir que os estúdios deixassem de contratar roteiristas com base em sua sexualidade, gênero, etnia, corte de cabelo e número de tatuagens, e começassem a procurar escritores com alguma experiência de vida suficiente para saber que a audiência não liga para a vida dele e não quer ver as obras baseadas em como ele se sente em relação ao mundo. Nas palavras do próprio Nelson Rodrigues, eu recomendo aos jovens: envelheçam depressa. Deixem de ser jovens o mais depressa possível. Isso é um azar, uma infelicidade. É isso que eu tenho para hoje. E até a próxima, meus jovens. Dos jovens. Eu sou contra. Eu acho que o jovem só pode ser levado a sério quando fica velho.